Beleza, beleza, beleza. Olá pessoal, boa noite aí para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês e ter vocês aqui conosco, trabalhando aí o processo penal para quem vai fazer o AB agora nesse final de semana. Nossa proposta hoje aqui é trabalhar inquérito policial. Então estou com um material aqui já organizado para a gente começar a trabalhar. Então vamos aí chegando. Quem estiver chegando, por gentileza, convide aí os seus amigos. Minha amiga do Acre, é um prazer ter você conosco. Eu que sou paraense, sou seu conterrâneo também da região norte. Obrigado aí pela presença. Espero aí que o nosso processo penal, que a nossa revisão aí te atenda e te ajude aí a passar no seu exame de ordem. Beleza, beleza. Então, pessoal, antes de tudo, agradecer a sua presença aqui. Pedir a você, antes do início da live, que convide amigos para vir assistir. Tá? Obrigado aí pela audiência de sempre. Vou pedir para você convidar os seus amigos. Opa, galera do time Yoga, obrigado aí pela satisfação. Sejam todos bem-vindos aí, certo? Sejam todos aí muito bem-vindos, beleza? Tranquilo, pessoal. Então já deu tempo da galera chegar. A gente vai ter aqui menos seguidores porque eu estou fazendo isso aqui pela minha live pessoal. Normalmente a gente faz ali pelo Amo Direito, que tem um volume muito grande de seguidores, mas agora eu vou investir um pouco mais aqui na minha live, no meu canal pessoal do Periscope. Então, satisfação tê-los conosco e vamos começar a trabalhar. Quero só falar que você que vai fazer o exame de ordem nesse final de semana, antes de falar no conteúdo, quero só deixar a orientação para que você cuide do seu equilíbrio psicológico e emocional no dia da prova. E isso não é só uma pieguice, não é só um papinho de professor autoajuda. Quando você chegar na prova, normalmente os alunos ficam, quem não passa, fica de 40 questões, que é o mínimo para passar, normalmente o aluno que não passa fica entre 37 e 39. A galera está numa zona muito limítrofe ali. E é muito provável que, se você se dedicar um pouco, não sei como você vai fazer isso, com meditação, com oração, indo para a igreja, sei lá o que você vai fazer. Mas é muito provável que, se você se dedicar um pouquinho ao seu equilíbrio emocional, a ficar com a ansiedade um pouco mais controlada, você acerte pelo menos uma ou duas a mais, só na conta do equilíbrio emocional. Então vale a pena você se dedicar um pouco a isso para tentar ganhar uma ou duas questões que, por conta da agonia ou do nervosismo, talvez você errasse, beleza? A gente está aí na zona limítrofe e pequenos ajustes vão te dar um resultado diferenciado. Então, pessoal, vamos começar a falar aqui sobre inquérito policial. E a primeira dica que eu vou trabalhar aqui com você é o seguinte: se o inquérito é um procedimento de natureza administrativa, por que o delegado, em determinadas situações, deve submeter algumas matérias ao crivo do juiz, do Poder Judiciário? Então, se o inquérito é um procedimento de natureza administrativa, presidido pelo delegado de polícia, o que justifica o delegado ter que submeter alguma matéria do inquérito, eventualmente, à análise ali do Poder Judiciário? Obrigado aí, amigo, pela satisfação. A partir de hoje, vou começar a trabalhar com mais afinco aqui nessa minha live pessoal, ok? Então vamos lá. Por que o delegado tem que submeter determinadas matérias ao crivo do Poder Judiciário, se o inquérito é administrativo? A resposta é o seguinte: que, em regra, o delegado que preside a investigação, ele, pela sua discricionariedade, é que toma as decisões ali do inquérito. Mas quando o delegado se depara com algumas matérias que são chamadas de cláusula de reserva de jurisdição, naquele momento o inquérito se judicializa. O que são as cláusulas de reserva de jurisdição? São aquelas matérias que só o judiciário pode decidir. São as matérias que só o judiciário pode decidir, como, por exemplo, prisão preventiva, a prisão temporária,
a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Nesses casos, o delegado ele vai submeter aquela matéria à análise do Poder Judiciário e aí ele vai ficar numa dependência do juiz concordar ou não ali com a representação dele, tá ok? Então, nesses casos, o delegado vai submeter aquela matéria ao Poder Judiciário, exatamente porque aquela matéria chama-se cláusula, se enquadra no rol das cláusulas de reserva de jurisdição, que são aquelas determinadas situações que só o Judiciário pode decidir, o delegado não pode decidir sobre aquilo, tá ok? Então, dessa forma que o inquérito ele vai ser remetido ao Poder Judiciário, mas isso não muda a natureza administrativa do inquérito. Excepcionalmente, o inquérito vai ser remetido ao Judiciário em razão das cláusulas de reserva de jurisdição, mas o inquérito ele continua sendo um procedimento de natureza administrativa. Perfeito? Administrativa. Bacana. Olha só. A questão do inquérito, uma questão que faz sentido a gente falar do inquérito policial também, é a justa causa para instalar o inquérito e a delação anônima. O que seria uma delação anônima? É uma notícia crime sem qualquer outro elemento de prova que há em base, só a notícia crime, só a comunicação de um fato que em tese é crime cometido por alguém, apócrifa, sem que ninguém tenha se identificado, sem que o autor daquela notícia não se identificou. Então aqui a gente chama de delação ou notícia crime apócrifa ou anônima. O que é importante você decorar é o seguinte, isso já é bem pacificado, já tem tempo. Os tribunais superiores, eles pacificaram o entendimento de que a notícia crime anônima, por si só, não configura justa causa para a instalação do inquérito. Certo? A notícia crime, por si só, não constitui justa causa para a instalação do inquérito. Tá ok? Dessa forma, se um delegado baixa uma portaria e instala um inquérito policial com base em uma notícia crime anônima, sem nenhum elemento que há em base, aquele inquérito ele tem que ser trancado, porque ele não tem qualquer justa causa, o que configura um constrangimento ilegal. Certo? O inquérito vai ser trancado. Agora, se chega uma notícia crime anônima para o delegado, o que o delegado pode fazer, ou deve fazer? Ele deve fazer uma coisa chamada averiguação preliminar. O delegado ele vai diligenciar para analisar se aquela notícia crime tem ou não tem algum fundamento. Se nessa diligência preliminar o delegado verificar que existe fundamento naquela notícia crime, com base na notícia crime e na diligência complementar, ele vai instaurar o inquérito policial, tá ok? Ele vai instaurar ali o inquérito policial. Se o delegado faz uma diligência complementar, uma diligência preliminar e não encontra nenhum fundamento naquela notícia crimes ali, aí ele vai deixar, não vai nem instaurar, não vai nem dar seguimento, nem baixar a portaria ali para instaurar o inquérito policial. Aí falando de trancamento, você me pergunta, o que é o trancamento do inquérito policial? Professor, pessoal, sigam aí o professor Alexandre Amui, um dos melhores professores aí na área do direito do trabalho, processo de trabalho e direito previdenciário, excelente profissional, meu amigo pessoal, professor aí da Rede Juris. Amui. Prazer ter você conosco. O que significa o trancamento do inquérito policial? Que história é essa? Fala aí, grande Amui, satisfação aí, meu irmão. Obrigado aí pelo prestígio e pela presença. Pessoal, sigam aí o professor Alexandre Amui, que é o papa do direito do trabalho, processo de trabalho e direito previdenciário. Então, pessoal, o que significa o trancamento do inquérito policial? Trancamento do inquérito é a extinção anormal e imediata do inquérito policial, quando a sua própria existência já configura um constrangimento ilegal. O caminho natural do inquérito é ser conduzido até o final, momento em que vai ser remetido para o promotor de justiça, o promotor vai oferecer a denúncia ou pedir o arquivamento ou novas diligências, enfim. Mas ele vai morrer ali ou na denúncia ou no arquivamento. Então, o que seria o arquivamento do inquérito? O arquivamento
ou trancamento, aliás, do inquérito, é que quando você tem um inquérito tão esdrúxulo, cuja própria existência dele já configura um constrangimento ilegal, você pode acionar o Poder Judiciário para que ele seja arquivado imediatamente, para que ele seja extinto imediatamente. O nome disso é trancamento. Exemplo de hipótese que justifica o trancamento do inquérito policial. Imagine que o delegado instaurou um inquérito com base em um fato que não é crime, com base em um fato atípico. O delegado instaurou um inquérito com base em uma matéria que já prescreveu. O delegado instaurou um inquérito para investigar um fato cometido por alguém que já morreu, então já teve extinção de punibilidade pela morte. Aí, basta manejar um habeas corpus para pedir, impugnar a existência daquele inquérito e pedir o trancamento imediato dele por ausência completa de justa causa. Por ausência completa ali de justa causa. Beleza. O delegado está lá conduzindo o inquérito e de repente o réu chega, confessa, fala ali que cometeu o crime e explica mais ou menos como é que ele fez. Aí o delegado fica na dúvida, fala, como que eu vou fazer para ter certeza que a coisa aconteceu realmente do jeito que esse mala está falando? Para tentar atender a essa necessidade, o artigo 7º do Código de Processo Penal, ele traz uma situação chamada de reprodução simulada dos fatos, também chamada de reconstituição do crime. Vulgarmente falando, reconstituição do crime. Tecnicamente falando, é a reprodução simulada dos fatos. Opa, meu amigo Kleber de Aracaju, seja bem-vindo aí, meu irmão. A casa aqui é sempre sua. O que fala o artigo 7º? Fala assim, ó, para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Então, a primeira questão, existe reprodução simulada dos fatos em processo penal? Existe. Existe sim. Quais são os limites da... Oi, Emar, boa noite, seja bem-vindo aí, meu amigo. Quais são os limites da reprodução simulada dos fatos? A moralidade pública e a ordem pública, certo? Então você vai fazer uma reprodução simulada, mas desde que aquilo não atente contra a moralidade ou contra a ordem pública. Por exemplo, opa, boa noite pessoal, vamos chegando. Então, pessoal, a questão aqui é o seguinte, existe reprodução simulada dos fatos em processo penal? Existe. Quais são os limites da reprodução simulada dos fatos no processo penal? Primeiro, a moralidade pública e segundo, a ordem pública. Exemplo, lá em Goiânia teve um incidente aí há algum tempo atrás, umas piriguetezinhas lá estavam dançando pelada no posto de gasolina que fica entre a Avenida 85 e a Avenida T63, no cruzamento. As gatinhas, pá, dançando pelada, não sei o que, peitinho de fora, tal, e o pessoal filmou e botou na internet, inclusive. Tem como fazer reprodução simulada daquilo? Até tem, mas elas não vão poder tirar a roupa, não vai poder ficar pelada na rua, porque senão você seria uma reprodução simulada que colocaria em xeque a moralidade pública. E se você for pensar, por exemplo, num acidente de trânsito, um acidente de trânsito ele até pode ser periciado. Tem como sim fazer a reprodução simulada dos fatos de um acidente de trânsito, mas o perito ele tem que conduzir aquilo com muita cautela, de forma que não coloque em risco o quê? A ordem pública. De forma que, obviamente, não se provoquem ali outros acidentes. Beleza? Tá. Agora, pessoal, um ponto que eu acho relevantíssimo aqui para falar sobre inquérito policial é um negócio chamado indiciamento. É o tal do indiciamento. O que é o indiciamento? Indiciar. Pessoal, eu sugiro que você anote isso aí no seu caderno, porque aí vai ficar muito fácil para você. O que vem a ser indiciamento? Indiciar é uma palavra que vem do latim indigitar, que significa apontar o dedo para alguém. Tá? Indiciar vem de indigitar, que significa apontar o dedo para alguém. Apontar o dedo para alguém. Como assim? O delegado ele começa a investigar e aí ele vai analisar o fato. O que aconteceu, que prova que ele tem, que prova ele precisa produzir, tal. Chega num determinado momento do inquérito, o delegado ele tem que, se for possível, chega a determinado momento do inquérito, o delegado ele já vai perceber quem ele entende que é o provável autor do crime.
O delegado ele vai verificar ali quem ele entende que é o provável autor do crime, tá ok? Provável autor do crime. Nessa situação, a lei exige que o delegado faça um despacho apontando o dedo. Indiciar, vem de indigitar, que significa apontar o dedo para alguém. Quando o delegado já sabe quem é o autor do crime, o delegado vai e aponta o dedo, profere um despacho indiciando o sujeito. Ou seja, falando, eu, delegado, entendo que esse sujeito aqui cometeu o crime. Então, o indiciamento nada mais é do que um despacho fundamentado do delegado de polícia em que ele aponta quem é o provável autor do crime. Ele aponta quem é o provável autor do crime. A partir dali, obviamente que a investigação vai se fechar, a investigação vai se direcionar para aquele sujeito provável autor do crime, certo? Aí as diligências vão ser feitas ali, obviamente, contra ele, as perguntas que vão ser feitas para as demais testemunhas vão ser no sentido de elucidar aquele cidadão, ele vai ficar agora como alvo das investigações. É por isso que o indiciado a gente chama de quase réu. O indiciado é o quase réu. Primeira coisa, professor, o delegado é obrigado a indiciar alguém? Não. Vou já falar dessa coisa dos indícios aqui, só um minutinho. O delegado é obrigado a indiciar alguém? Não. Se o delegado entender que existe fundamento para indiciar um sujeito, aí ele pode ir lá indiciar. Se o delegado estiver na dúvida e achar que não é o caso de indiciar o sujeito, ele não é obrigado a indiciar. Aí o indiciamento ele é muito subjetivo, ele é uma conclusão do delegado. Tá? O colega perguntou a questão dos indícios. Ele tem que apontar os indícios, entre aspas, essa palavra indício ela é melindosa em processo penal, ou basta indiciar? Vou te falar assim, o delegado ele tem que apresentar a fundamentação com base nos elementos de autoria e materialidade que fizeram com que ele concluísse que aquele sujeito é o autor do crime, certo? Esses indícios, entre aspas, o delegado ele tem que apresentar. Se o delegado me indicia e eu entendo que o despacho dele não foi bem fundamentado, o delegado me indiciou e eu percebo que ele não trouxe os indícios que justificassem aquele indiciamento, eu posso entrar com habeas corpus pedindo para que o Poder Judiciário determine a anulação daquele indiciamento. O nome disso é desindiciamento, certo? O nome disso é desindiciamento. Segunda dica sobre indiciamento aqui. Juiz e membro do Ministério Público, juízes e membros do MP, eles podem requisitar a instalação de inquérito policial, tá ok? Essa requisição ela tem natureza de ordem. O delegado vai ser obrigado a instalar um inquérito. Mas, por outro lado, juízes e promotores não podem determinar o indiciamento de quem quer que seja. Ninguém pode mandar o delegado indiciar alguém. Fala, Mosaí, seja bem-vindo aí, boa noite, meu amigo. Ninguém pode obrigar o delegado a indiciar alguém, que não faz sentido. O indiciamento ele é uma conclusão, ele é subjetivo. Como que eu falo assim, delegado, eu determino que você conclua pelo indiciamento do sujeito. Aí o delegado vai falar, não, mas eu não concordo, não acredito nisso. Então ninguém pode determinar o indiciamento, só o delegado, certo? Acontecia, e de vez em quando ainda acontece assim, o delegado não indicia ninguém, remete o inquérito para o Ministério Público. Aí o promotor fala, não, esse delegado ele pegou muito leve. Eu entendo que existem elementos contra o réu fulano de tal e vou denunciar o fulano de tal. O que o promotor fazia? Denunciava o fulano de tal e pedia para o juiz devolver o inquérito para a delegacia para obrigar o delegado a indiciar o sujeito. E aí os tribunais entenderam que isso é ilegal. Ninguém pode mandar o delegado indiciar ninguém. Se o delegado entendeu que não é o caso de indiciar, não indicia. Se o promotor quiser, o promotor denuncia e o processo ele é uma marcha para frente. O processo vai seguir ali da denúncia para frente. Não faz sentido voltar o inquérito para trás para determinar que o delegado indicie ninguém. Beleza? Isso aqui é uma questão que seria interessante cair na OAB, final de semana. O promotor pediu para o juiz devolver o inquérito para a delegacia para mandar o delegado indiciar alguém. O juiz negou. O juiz agiu corretamente ou equivocadamente? O juiz agiu corretamente, tá ok? Ninguém pode mandar, não faz sentido mandar o delegado concluir algo. A conclusão ela é, obviamente, ali subjetiva. Beleza? Filé. Chegando aqui já no final da nossa live. Olha o filé que eu vou... Opa! Olha só, seja bem-vindo aí. Obrigado aí pela presença, pela satisfação.
Pessoal, olha só o filé da nossa matéria, o filé do nosso conteúdo. Você que vai fazer a OAB domingo, você já sabe como é que funciona o indiciamento, que vem da palavra do grego, do latim indigitar, que significa o delegado apontar o dedo para alguém. Beleza. O que acontece? Tem uma lei que ela está muito famosa, principalmente depois do PT e do PSDB terem dominado a Petrobras aí, que é a Lei 9.613, que é a Lei da lavagem de dinheiro. Tá certo? A Lei 9.613, que é a Lei da lavagem de dinheiro. E aí tem uma dica que é importante você decorar, que se isso cair na prova, você vai ter muito sucesso. É que o artigo 17D de dado da Lei da lavagem de dinheiro, que é a Lei 9.613, fala o seguinte: se o servidor público for indiciado por lavagem de dinheiro, ele vai ser afastado das suas funções. Se o servidor público for indiciado por lavagem de dinheiro, ele vai ser afastado das suas funções. Beleza? Servidor público e foi indiciado por lavagem de dinheiro. Se o delegado, então, achou elementos no sentido de concluir que o servidor público está lavando dinheiro, tem que afastar aquele sujeito. Tira ele daquelas funções a bem do serviço público. Aí você me pergunta, ele continua recebendo salário ou não? Continua recebendo salário. A lei fala sem prejuízo da remuneração. Qual que é o conceito que está por detrás disso aqui? O afastamento do servidor público que estava lavando dinheiro. O afastamento cautelar dele. Ainda na fase de inquérito, o próprio nome já fala, é uma medida de cautela, não uma punição. Tá? Se a gente ainda está na fase do inquérito, aquele servidor público ele não está sendo punido, ele está sendo acautelado, ele está sendo afastado em nome do serviço público, a bem do serviço público, por motivo de cautela. Então ele tem que continuar recebendo o salário. Ele tem que continuar recebendo o salário. Porque senão a medida cautelar já está fazendo às vezes de punição, o que não pode acontecer. Se não tem sentença, como é que ele está sendo punido? A medida cautelar, ela nunca vai punir o sujeito, ok? A medida cautelar tem que respeitar as garantias mínimas do cidadão. Então, como esse afastamento não é uma punição, ele continua recebendo o salário. E quando que ele poderia voltar? Quando tiver uma decisão fundamentada do juiz determinando o seu retorno, tá? Quando tiver uma decisão fundamentada do juiz decidindo o seu retorno. Olha que engraçado aqui que não tem simetria. O artigo 17D da Lei da Lavagem de Dinheiro, da Lei 9.613, não tem simetria. Por que eu falo que não tem simetria? Porque se o camarada vai ser afastado do serviço público por conta de um indiciamento, acaba que quem está determinando o afastamento dele é o delegado de polícia. E para ele voltar, o delegado de polícia não pode determinar a sua reintegração. Para ele voltar, só o juiz, só o Poder Judiciário pode determinar o seu retorno. Beleza, pessoal? Então, senhores, eu vou encerrar por aqui a nossa live. E aí vou só responder algumas perguntas aqui. Afastado de forma automática, professor, decisão da chefia do setor, travou aqui. Esse afastamento, como é que acontece? A lei determina que se ele for indiciado, ele seja afastado, certo? Então, quando o chefe do serviço público receber essa comunicação do indiciamento, de acordo com a lei, ele já pode afastar o sujeito do serviço, mas sem prejuízo da remuneração, certo? Sem prejuízo da remuneração. Mas já tem uns 25 minutos que eu comecei. Mas normalmente o que acontece é o delegado ele indicia, representa para o juiz determinar ali aquele afastamento, certo? Mas eu entendo que se o chefe do serviço público, se eu sou chefe de uma repartição pública e chega para mim um despacho de indiciamento de um servidor público subordinado meu por lavagem de dinheiro, por força do artigo 17D, eu já afasto o cara do serviço e mantenho a remuneração dele, tá ok? Porque o que a lei fala é que reintegrar o sujeito é que depende de determinação judicial. O afastamento ele é só uma consequência do indiciamento, certo? Pessoal, mais alguma pergunta? Espero que a live tenha sido interessante para você. Exatamente. Espero que essa live tenha sido proveitosa para você. Quem quiser continuar nos seguindo aí, eu vou continuar trabalhando conteúdo aqui até domingo para OAB primeira fase.
E aí, obrigado, Mosaí. E aí, a partir do domingo, a gente vai trabalhar a questão de direito penal e processo penal para a segunda fase da OAB. Se você quiser um trabalho mais personalizado, se você for fazer a área penal, a gente conversa depois, de alguma forma, beleza? Mas obrigado aí pela satisfação. Amanhã, eu ainda não sei o horário, mas amanhã eu vou fazer uma live sobre prisão cautelar, que é um tema relevantíssimo para a OAB, tá? Amanhã eu vou trabalhar a prisão cautelar. Se você, eu não sei ainda o horário da live, eu vou avisar amanhã, mas se por acaso você não puder assistir ao vivo, pega a reprise, que vai fazer muito sentido, vai valer muito a pena. A gente falar sobre prisão cautelar. E na sexta-feira eu quero falar sobre teoria geral dos recursos. Aí vai ser aí a minha contribuição para vocês. E aí depois corrigir a prova e partir para a segunda fase. Pessoal, obrigado pela satisfação, obrigado por estarem me seguindo aqui. Desejo que vocês todos tenham sucesso, que vocês fiquem bem, que vocês consigam ficar em calma, consigam ficar tranquilos e render bastante na OAB aí no domingo. Que Deus cuide aí de todos nós. Um abraço e até a próxima.